Hoje é domingo, 15 de novembro. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast semanal. Hoje é primeiro turno das eleições municipais no Brasil, então eu queria começar falando um pouco aqui sobre os desenvolvimentos recentes no país e depois fazer uma breve atualização do cenário econômico internacional e os vetores que têm determinada dinâmica dos mercados. Acho que começando aqui para o Brasil, a gente continua focado, o mercado continua bastante atento nos desenvolvimentos fiscais e o que a gente tem, por hora, são sinais ainda muito ambíguos do que será feito daqui para frente. A gente vinha afirmando aqui nesse fórum, em outros fóruns oficiais da TAG, que o mercado vinha dando algum benefício da dúvida para o país, pelo menos até as eleições municipais, mas que, passado esse evento, decisões difíceis precisariam ser tomadas pelo governo e pelo Congresso. O tempo está ficando mais curto, o primeiro turno acontece hoje, eventualmente em algumas cidades nós teremos segundo turno no final do mês e as decisões difíceis elas vão começar a se tornar inadiáveis. O que a gente tem hoje são sinais bastante ambíguos, A gente, por um lado, vê alguma tentativa do Congresso ventilar na mídia e de algumas vertentes do governo ventilar a tentativa de um encaminhamento de alguma agenda de reformas passadas as eleições, mas, ao mesmo tempo, a gente continua ouvindo a possibilidade de extensão dos programas que foram colocados em prática no meio da pandemia e que foram programas criados para serem programas pontuais, cíclicos e localizados, e a gente começa a ouvir que eles podem ser estendidos caso o Brasil entre numa, entre aspas, segunda onda da pandemia. Nosso ponto aqui não é entrar no mérito se esses programas socialmente eles precisam ou não ser colocados em prática. Acho que a gente já superou a fase dessa discussão, já falamos aqui bastante sobre a importância que esses programas tiveram e estão tendo, mas agora a gente precisa equacionar as contas públicas do país e o país migrando para ter 100% de dívida PIB com o nível de taxa longa de juros que a gente ainda tem, é insustentável. E o mercado sabe disso e o mercado tem reagido e tem se tornado a cada dia mais sensível a esse tipo de discussão. Então, esse vai continuar a ser o foco dos mercados locais. Se a gente pegar aí os desenvolvimentos dos últimos dias e das últimas semanas, a gente viu um bom desempenho da nossa bolsa, mas muito puxada pelo setor bancário e financeiro e pela Petrobras, e muito em cima de fluxo de entrada de investimentos estrangeiros, do investidor estrangeiro, e na esteira dos movimentos que a gente viu de alta das bolsas ao redor do mundo. Quando a gente pega e olha mais a fundo o mercado de câmbio, o dólar e a curva local de juros, a curva local de juros ainda continua bastante positivamente inclinada, muito empinada, ou seja, a curva longa, de novo lá perto dos 8%, mesmo com a Selic em 2%, e o dólar muito reativo a essas notícias, por mais que o câmbio tenha vindo ali dos 5,70, quase 5,80, para 5 e chegou a bater 5,25 em algum momento ali das últimas 2 semanas, a gente voltou para aquela faixa de 5,45, 5,50, o câmbio não consegue cair muito abaixo disso. Então, existem sinais claros de que o mercado continua frágil e reativo às notícias no âmbito fiscal. Mesmo que o mercado de renda variável esteja subindo, mas é uma alta muito concentrada em poucas ações e poucos setores, muito na esteira dessa melhora do fluxo do investidor estrangeiro, que vai muito mais numa questão de custo-benefício, de valuation, num play muito mais global, do que as questões locais que parecem estar sendo mais assimiladas pelo mercado de juros, pela curva de juros e pelo mercado de câmbio. Então, o resumo da situação no Brasil
é exatamente esse, né? A gente tem esse debate se a alta da inflação corrente ela é pontual ou ela vai se tornar mais estrutural. O que nós estamos vendo é que o qualitativo da inflação continua mostrando um espalhamento maior dessa inflação, então já não dá mais para dizer que é uma inflação totalmente pontual e localizada em itens específicos e muito em alimentação e repasse cambial, né? Quando a gente olha para o IPCA, IPCA 15, núcleos de serviços e etc., a gente já vê algum espalhamento em itens e subitens que tendem a ser um pouco mais estruturais do que cíclicos, do que pontuais. Então isso é um ponto de atenção. Nossos dados de crescimento continuam saudáveis e robustos, mas, de novo, muito sustentados e puxados por esses gastos governamentais, né, por essa rede de proteção que foi formada. É difícil prever o que vai acontecer com o crescimento uma vez esses programas sendo retirados ou sendo drasticamente reduzidos. Do ponto de vista de contas externas, né, obviamente, com essa praticamente maxi desvalorização cambial que a gente teve nos últimos 12, 18 meses, as nossas contas externas estão mais balanceadas, mais saudáveis do que eram há poucos meses ou poucos anos atrás, mas muitas vezes por vetores ruins, né, que é pela recessão interna, diminuição de importação, exportações ainda muito saudáveis, né, principalmente o setor de commodities, que é um setor que se favoreceu nesse cenário global de pandemia e nessa recuperação, principalmente ali da Ásia, liderada pela China. E o fiscal é um problema, esse problema ele precisa ser equacionado e o tempo está se tornando curto. O mercado não dará mais o benefício da dúvida para o país caso as decisões difíceis não sejam tomadas. Então, esse é um pouco o resumo do que a gente tem visto aí para o Brasil. Ainda é um cenário bastante desafiador, né? Qual o nosso cenário base? Que o Brasil, de novo, não vai nem virar a Suíça, ou seja, a gente não vai fazer todas as reformas possíveis e imagináveis, privatizar todas as empresas que precisam ser privatizadas, mas a gente também não deveria virar a Venezuela ou a Argentina e vamos jogar tudo para o alto. Então, é bem provável que a gente faça o mínimo de reformas necessárias para o Brasil continuar a caminhar numa rota de algum progresso, mas, eventualmente, essas reformas elas vão ser mais reativas do que proativas. Eventualmente e infelizmente, talvez o mercado precise piorar para alertar a classe política ou a sociedade precisa se rebelar para alertar a classe política e alertar o mercado de que alguma reforma precisa ser feita. E que nada mais é do que o cenário que prevaleceu aí ao longo dos últimos 15 e 20 anos no país, onde vários governos de várias vertentes políticas diferentes fizeram algum tipo de reforma em seus mandatos. Nunca foram todas as reformas necessárias, mas as reformas foram sendo feitas, né? Então, a gente conseguiu acumular reservas internacionais relevantes, o que deu mais estabilidade para o câmbio. A gente conseguiu implementar um sistema de metas de inflação, o que estabilizou a inflação no Brasil, né? A gente vale lembrar que mesmo no segundo governo Dilma, quando a inflação, entre aspas, explodiu, o IPCA foi 11%, 12%, que é uma inflação muito alta, mas muito abaixo do que a gente via lá na década de 80, na década de 90. A gente aprovou o teto dos gastos públicos, a gente aprovou a reforma da Previdência. Então, de novo, foram vários governos distintos, de várias vertentes políticas, de vários partidos políticos que foram fazendo as reformas aos poucos, mas nunca é suficiente para o Brasil se tornar, de fato, um país considerado ou classificado como um país desenvolvido. E o cenário base parece que vai continuar sendo esse. Agora, o problema é se essa postura vai ser muito mais reativa a uma pressão do mercado ou da sociedade, o que não deveria ser, né? Deveria ser uma postura muito mais proativa no sentido de temos que colocar o Brasil de novo na rota do crescimento. Mas o cenário base para o Brasil, na nossa visão, é esse. São ciclos econômicos muito mais curtos e muito mais acentuados, se a gente comparar com os ciclos das economias desenvolvidas, e com uma postura muitas vezes mais reativa do que proativa. Passadas as eleições municipais, a gente vai ter que ter uma atenção redobrada em relação a isso.
Segunda onda da pandemia no Brasil, e aí eu já emendo falando um pouco da segunda onda da pandemia fora do Brasil. De fato, os números na margem pioraram. É difícil saber o quanto os números estão sendo, não vou dizer que escondidos ou manipulados por causa das eleições, mas há uma clara deterioração na curva de contágio em algumas regiões do país. E quando a gente entra nessa dinâmica com o país praticamente reaberto, a experiência que a gente viu na Europa e nos Estados Unidos, é difícil você conter essa curva sem medidas adicionais de prevenção e de distanciamento social. Então, nós não podemos descartar que nas próximas 10, 15 dias a um mês, a gente tenha de fato uma deterioração da pandemia no país, o que obviamente pioraria o cenário de crescimento e de fiscal, porque os sinais do governo são de que novos gastos podem ser feitos, né? O auxílio pode ser estendido caso a gente tenha uma segunda onda. Os sinais de curto prazo são sim um pouco mais preocupantes nessa frente, tá? Mas, de novo, emendando já aqui para o cenário internacional, a experiência europeia mostra que medidas de contenção e prevenção elas são suficientes e efetivas para conter a pandemia, né? A Europa vinha naquele ciclo exponencial de crescimento de casos de infecção, começaram a haver um aumento de utilização de leitos de UTI, de internações e de fatalidades. Implementaram, e os países que implementaram até mais cedo essas medidas, né? Só como alguns exemplos aqui, Holanda e Bélgica, a curva já declina muito rapidamente. Então, de novo, existem maneiras de conter a pandemia. É só entender qual é a disposição política de tomar essas medidas. Em alguns casos, as medidas não são nem de lockdowns generalizados, tá? São medidas de prevenção muito mais brandas do que aquelas que a gente viu ali em março, abril, né? Em muitos países da Europa, as escolas continuam abertas, o comércio continua aberto, você acaba atuando aonde o ciclo de contágio está sendo acelerado, que é principalmente restaurantes, bares, festas, encontros, grandes aglomerações, tá? E, de novo, a notícia positiva é que os países que adotaram essas medidas na Europa já vem um arrefecimento acentuado do número de novos casos e, consequentemente, logo depois você tem uma diminuição de utilização de leitos de UTI e de fatalidade. Por outro lado, os Estados Unidos, que deixou que as medidas sejam tomadas pelas municipalidades e pelos estados, a gente bateu ontem quase 200 mil novos casos diários de contágio, né? 180 mil, se eu não me engano. A gente já está há quase 10 dias com mais de 100 mil novos casos, sem que uma postura mais agressiva venha sendo tomada pelo governo americano, até mesmo por alguns estados específicos onde a pandemia está um pouco mais aguda nessa fase. É um risco, né, quando a gente olha os dados de mobilidade social, principalmente Big Data, né, dessa Googles da vida, já há uma desaceleração grande na mobilidade. Na Europa, por motivos óbvios, né, porque grande parte da Europa está com algum tipo de lockdown, e mesmo nos Estados Unidos, sem lockdown, a mobilidade já teve uma queda expressiva. Eu acho que é um pouco a própria sociedade já começando a evitar alguns tipos de deslocamento e de atuação diante das notícias mais negativas em relação à pandemia. Então, acho que tem esse foco, né? E na pandemia temos notícias positivas e notícias negativas. Notícias positivas é que a Europa fez lockdown, o mercado já tinha reagido à possibilidade de lockdown, principalmente em setembro e outubro, com as bolsas caíram bastante, né, em setembro e outubro, as bolsas europeias. Quando eles colocaram o lockdown em prática, os números já reverteram. A gente tem essa notícia da possibilidade de uma vacina ser aprovada nas próximas... não ser aprovada, desculpa, mas que os dados da terceira fase das vacinas serem divulgados e serem dados positivos. Então, o mercado olha para frente e já está vislumbrando a possibilidade de uma vacina no primeiro trimestre do ano que vem. E o lado negativo é exatamente os Estados Unidos ainda com o número de casos bastante acentuados e sem sinais de desaceleração. O risco é que você tenha que, de fato, fechar a economia americana ou uma parte relevante da economia americana nos próximos dias e nas próximas semanas. Do mercado, eu dei uma
antecipada aqui no que eu ia falar, mas, de fato, a gente tem a notícia de que os avanços no desenvolvimento da vacina têm sido positivos. A gente deve ter dados mais concretos e estatisticamente mais significantes até o final deste mês de novembro. Os governos, tanto americanos quanto europeus, estão dispostos a acelerar o processo de aprovação dessas vacinas. E aí você entra no desafio de produzir a vacina em massa, distribuir em massa, e algumas dessas vacinas elas precisam ser acomodadas em temperaturas muito frias, então tem um desafio adicional de como você acomoda essas vacinas, como você distribui e como você vacina em massa a população, mas esse é um próximo desafio, né? Ao que tudo indica, e de novo, o que a gente ouve e lê é que essa terceira fase tem sido muito bem recebida pelos candidatos que estão testando as vacinas, e dados mais concretos devem ser divulgados até o final desse mês. O mercado, por enquanto, tem passado por cima dos desafios de curto prazo da pandemia, principalmente nos Estados Unidos, dado que a Europa parece que já está numa dinâmica mais positiva, tem olhado lá para o ano que vem e percebido que a gente pode chegar ali em abril, maio, já com uma parte relevante da população sendo vacinada, e a recuperação econômica global ela tem uma continuidade. A gente não pode descartar movimentos de acomodação ou realização de lucros em cima de eventuais medidas que sejam tomadas pelos Estados Unidos por causa da pandemia, mas por hora o mercado parece estar mais preocupado com os próximos 6 a 12 meses do que com os próximos 1 a 3 meses no tocante à pandemia. Obviamente que o risco seria a gente começar a ver uma mutação do vírus e as vacinas que estão em desenvolvimento deixam de ser eficazes. Tá? Esse não é o cenário base, a gente não viu nada nessa direção, nada concreto ou significativo nessa direção ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos meses. Tá? E, para finalizar, eleição americana, continua o imbróglio político, né? Biden está com as duas mãos na taça, mas ainda não é o novo presidente americano. O Donald Trump ele tem legalmente o poder de entrar com pedido de recontagem nos estados onde ele perdeu por menos de 1% dos votos. Ele está usando esse poder legal que ele tem, e o novo presidente ele só vai ser, entre aspas, coroado quando acabar todo esse processo. Tá? A gente está migrando aí por um cenário onde Biden, que é um democrata, ele é eleito, onde o Senado fica com os republicanos e a Câmara fica com os democratas. O mercado tem lido isso como relativamente positivo, porque você tira os cenários de extremo, né? E sem os cenários de extremo, você acaba ganhando um pouco mais de previsibilidade. Biden é mais previsível do que Trump em vários temas, né? Não só econômicos, como de política externa. Isso por si só já traz uma estabilidade maior para a economia e para os mercados. E toda aquela agenda econômica um pouco mais à esquerda de aumento de impostos de Biden, ela vai acabar sendo freada por um Senado republicano. Tá? O risco é o mesmo risco do Brasil, é que com essa divisão partidária entre executivo e legislativo, as decisões sejam muito mais reativas do que proativas, né? Então, se a economia americana entrar numa desaceleração mais profunda por causa da segunda onda de pandemia, o pacote fiscal que vai ser aprovado, talvez ele demore mais a ser aprovado, e talvez o tamanho que ele tenha seja menor do que ele teria se você tivesse um Congresso e um Executivo alinhados e dos mesmos partidos. É um risco, né? Acho que mesmo no começo desse ano, com o Congresso e o Executivo divididos, eles foram muito ágeis em aprovar pacotes fiscais relevantes. Então, por mais que seja uma postura reativa, algo vai ser feito se a gente tiver, de fato, uma segunda onda que leve a economia americana a uma desaceleração mais rápida e mais acentuada. Para fechar aqui, quanto a mercados, a gente teve, de fato, dias aí, semanas mais positivas. Tem tido uma rotação muito importante entre setores da economia. Então, na margem, a gente viu o setor de tecnologia, que de fato parece ser um setor em alguns casos, não em todos os casos, com valuations um pouco mais esticados
ficando um pouco mais de lado, mas quando a gente olha para os setores mais cíclicos da economia, né, para os setores mais considerados de valor, eles têm tido uma performance relativa excepcional e isso tem liderado a alta dos índices de bolsa dos Estados Unidos, né? Então, a título de comparação, a gente tem tido um bom desempenho do S&P, do Dow Jones e do Russell em detrimento da Nasdaq. De novo, o tema de growth, de tech, é um tema secular que vai continuar existindo. Essas empresas, elas continuam sendo empresas importantíssimas para a economia, só que o valuation que foi embutido em muitas dessas ações antecipou-se muito o crescimento à frente, e talvez esse crescimento tenha sido antecipado nos últimos 10 meses. E olhando para frente, essas empresas vão continuar sendo empresas geradoras de lucro, geradoras de resultados, mas talvez o crescimento não seja tão alto na perpetuidade do que foi olhando para trás. Os valuations já tinham colocado isso e torna a performance das ações, em alguns casos, um pouco mais desafiadora. Por outro lado, quando a gente olha para os setores mais cíclicos da economia, os setores mais afetados pela pandemia, os valuations estão muito comprimidos, tem muito espaço para essas ações voltarem, essas ações ou esses setores andarem, se a gente tiver uma normalização econômica olhando para os próximos 6 a 12 meses, com uma eventual vacina e uma eventual normalização das economias globais. Então, queria ficar por aqui, agradecer mais uma vez a audiência de todos, desejar uma boa semana e pedir para que vocês se cuidem, mantenham o distanciamento social, a prevenção e as regras de higienização, que de fato o mundo continua num momento bastante desafiador e todos nós precisamos fazer a nossa parte. Uma boa semana e um bom domingo a todos.